Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, no Quero Graça Cast de hoje, nós vamos conversar com a missionária Prícila. Missionária Prícila, bom dia, doce paz do Senhor. Bom dia, pastor, a paz Amém. do Senhor. Hoje nós vamos bater um papo aqui sobre o MICV. O que significa MICV? Já vamos começar assim, né? É verdade, é bom para esclarecer. MICV, Ministério Infanto Juvenil Crescendo na Verdade. Amém. Graças a Deus. Com certeza será um bate-papo agradável e com certeza edificante para as nossas vidas. Mas, embora eu já comecei um pouquinho avançado aqui, gostaria que a irmã falasse um pouquinho de você, né, da sua família, do ministério, da igreja. Tá? Você se apresentasse para que aqueles que não te conhecem possam passar a conhecer agora, em nome de Jesus. Tudo bem. Bem, eu me chamo Prícila, sou missionária na Igreja Congregacional em Santa Rosa, aqui em Campos dos Goytacazes, e pela misericórdia de Deus estou à frente do Ministério Infanto Juvenil Crescendo na Verdade, o MICV, já há 12 anos, né, desses 15 que nós vamos completar esse ano, né? E pastor, se bem se recorda, foi numa viagem à Volta Redonda, aos 17 anos, que eu conheci o senhor lá na Igreja Congregacional do Paraíso, e nós estávamos no monte orando, e foi lá que eu recebi meu chamado missionário através do senhor, né? Deus usou o senhor para dizer desse meu chamado missionário. Lembrando que naquela época eu era o diácono lá na igreja. Era diácono que, inclusive, foi nos receber para apresentar a igreja e a área de ministério infantil da Igreja Congregacional do Paraíso. Né? Você recorda disso, né? Lembro que tinha algumas salas ainda sendo construídas, a gente subiu. Os armários, mostrando que era um sonho nosso na Igreja de Santa Rosa ter um trabalho com aquela estrutura, e aí o pastor Zita Silvani foi lá para mostrar a igreja, para apresentar, que lá já tinha um trabalho consolidado com crianças, né? Verdade. E aí quem estava de serviço no dia foi o senhor, e aproveitamos e fomos depois para o Monte orar, e foi lá que Deus, através do pastor, na época ainda diácono, que me chamou para a obra missionária, confirmou, né, aquilo que já estava queimando no meu coração. Verdade. Eu vi até sua reação na hora, assim, foi meio, ai meu Deus. Exatamente, porque por mais que nosso coração queime, né, a gente fica assim, mas como que vai ser isso, né? Eu tinha só 17 anos, então muita coisa que eu ainda não tinha maturidade, né? Não sabia como lidar, e a gente acha que às vezes no chamado missionário, Deus chama hoje para enviar amanhã, né? A gente acha que é algo assim, ou acha que tem que enviar para outro lugar, às vezes Deus quer nos usar no lugar onde nós estamos, né? Onde Ele nos plantou. É verdade. E é interessante essa questão do chamado, porque por mais que o nosso coração arda, né? E isso aí, acho que todos passaram por essa experiência. Não é que você tem uma insegurança, mas o medo do desconhecido. Embora a gente sabe que quem chama é aquele que capacita, mas as experiências que nós passamos com Deus vai nos forjando, né? A cada instante Deus vai nos melhorando cada vez mais. E a gente vai adquirindo maturidade, né? Porque quando a gente fala de missões, as pessoas logo associam a outros continentes, né? Sim. E uma coisa que a gente sempre falou aqui no Santa Rosa, que tem crianças que vivem no nosso bairro, que às vezes vivem a mesma situação de uma criança que está lá na África. É verdade. Né? Nós já atendemos crianças que tinham uma situação muito parecida, de não ter o que comer, de não ter um saneamento básico na casa. Então, às vezes a gente fica tanto assim pensando, Senhor, me leva para a África, né? Mas tem crianças aqui que estão com a mesma realidade de lá, que Deus quer nos usar aqui. É verdade. Missões transculturais é tão importante quanto a local, né? A local também. Mas é isso. Então, eu pensei, você falou aí que dos 15 anos você está à frente há 12 anos. Eu achei que estava há 15 anos sobre sua direção ali. Não, quando nós começamos, posso falar do início? Pode, fica à vontade. Essa é a primeira pergunta. Eu acredito como que surgiu o MICV? Na verdade, não começou com um grupo de doutores, de pedagogos, de pessoas que tinham muita experiência. Pelo contrário, nós tínhamos uma necessidade local. Eu tive uma infância muito ativa na igreja, sempre tivemos um ministério infantil, então participava de apresentação de coral, teatro, dança. Mas com o passar do tempo, essa estrutura de departamento ela foi deixando de existir. Mas nós sempre tivemos o trabalho da Escola Bíblica Dominical, que para mim é um trabalho fundamental.
E, então, nós sempre tínhamos classes, né, infantis na escola dominical e as pessoas que trabalhavam na EBD, elas faziam trabalhos pontuais. Por exemplo, Dia das Crianças, aí fazia o culto do Dia das Crianças. Uma apresentação do Dia das Mães, sempre tinha lá o grupinho das crianças que eram alunos da EBD. Mas não tínhamos mais a estrutura de departamento que tinha na minha época. E quando o pastor Osiris chega em Campos, ele fica impressionado porque a cidade, o bairro em si tinha muita criança. Tem muita criança, Santa Rosa tem muita criança. E ele ficava olhando aquele monte de criança, e muitas ociosas, né, e na rua, aprontando. E ele falava assim, meu Deus, quanta criança tem aqui. E ele sempre falou do desejo de ter uma igreja de criança. Mas nós não tínhamos esse trabalho estruturado quando ele chegou, só tínhamos o trabalho da EBD. E eu lembro que eu comecei a ficar muito inquieta, porque como eu tive uma infância muito ativa, eu olhava para as crianças da igreja e vi que elas entravam e saíam despercebidas. As pessoas não estavam olhando para as crianças, eu falei, será que elas estão entendendo o que está sendo pregado? Elas não estavam sendo inseridas ali no culto, e aquilo começou a me inquietar. Eu lembro que eu chamei uma vez o pastor, eu era uma menina, né? Chamei o pastor no gabinete. Falei, pastor, a gente precisa fazer alguma coisa para essas crianças. A gente precisa mostrar para a igreja que elas fazem parte do corpo de Cristo. Então, o pastor falou assim, mas é muito trabalho. E é um trabalho que leva para casa. Não é uma coisa de você vir aqui fazer e ir embora. É trabalho que você leva para casa. Nós precisamos de um casal, de pessoas que vão se comprometer, que vão levar isso para casa. Eu falei assim, não, tudo bem, eu não quero ser a líder do grupo não, mas eu quero fazer alguma coisa. Então, o que nós fizemos? O pastor se reuniu com um grupo de pessoas que já faziam esse trabalho pontual, né? Sim. Vez ou outra na igreja. E falou, vamos fazer então culto todo mês? Ao invés de fazer só em datas especiais, vamos todo mês fazer um culto infantil? Então, todo mês tinha uma quinta-feira que era destinada ao culto infantil. E nós começamos, eu não sabia nada, ele não sabia nada, a missionária Silvelane também, a missionária Rita, que nós, na época, também nem éramos missionários. Foram forjados fazendo, né? Todos, foi tudo muito empírico, né? Nós tínhamos muita vontade de fazer, de atender a palavra de Deus que diz, deixai vir as minhas crianças. É até uma coisa interessante de falar, é que às vezes a gente fica nessa expectativa, né, de que abra-se o céu, desça-se um feixe de luz e Deus fale, faça assim, e dê todos os comandos, como fez com Noé para construir a arca, Moisés, o tabernáculo, sendo que o que a gente precisa já está ordenado na palavra. Verdade. Deixai vir as minhas crianças, não as impeçais, porque delas é o reino dos céus. E é interessante que a Bíblia fala que esse foi um dos poucos episódios que tem registros que Jesus se indignou. Foi quando os discípulos impediram das crianças de virem até ele. Então, eu acredito que Jesus não falou assim, gente, deixa as crianças se aproximarem. Não, a Bíblia diz que ele estava indignado. Deixa vir as minhas crianças. Eu acredito que foi num tom mais ou menos assim. Então, nós não tínhamos muito conhecimento, não sabíamos como fazer, como montar a estrutura, não tínhamos conhecimentos pedagógicos, mas nós tínhamos muita disposição, nós queríamos realmente fazer um trabalho que alcançasse, de fato, as crianças e inserisse as crianças no culto, inserisse as crianças no corpo, porque as crianças, elas são igreja também. É verdade, com certeza. E é interessante você falar isso, porque tem muita gente que pensa, quando fala em ministério infantil, que as crianças são um peso, elas não gostam desse tipo de trabalho. Por quê? Primeiro, dependendo do objetivo do ministério da igreja em si, criança, ela aparentemente não vai trazer um retorno financeiro, vamos ser sinceros. Por quê? Porque se gasta muito, na verdade. A verdade é que se gasta muito. Só que a igreja, penso eu, nós como servimos ao Senhor, qual é o maior lucro? É a transformação, a conversão daquela criança, é a salvação daquela criança. Né? Você poder, por exemplo, como a missionária disse aí, não sabíamos nada da área pedagógica, mas foram forjados fazendo. Aprenderam, depois, né, cursou faculdade, trabalhou. E quantas crianças nesses anos não passaram, né, pela responsabilidade de vocês aí?
E a gente estava até fazendo uma retrospectiva, vendo algumas fotos, porque Eu vi 15 alguns anos, lá no viu? grupo, lá. 15 anos a gente quer colocar fotos lá da história, porque são tantas fotos que a gente não dá conta. Mas aí a gente visita a Caixa das Memórias, né? Vê os rostinhos ali. E realmente foram muitas crianças que passaram por nós, tem muitas histórias. Importante, eu já ouvi dentro da igreja algumas pessoas, talvez sem instrução, dizer assim: ah, vocês têm que descer e ir lá para a salinha, lugar de vocês na salinha, né? Sim. E meio que chotarem mesmo as crianças, fazendo como os discípulos mesmo, sem instrução. Eu acredito que os discípulos eles estavam realmente ali no intensivão com Jesus e olha como que é interessante, Jesus precisou ensinar para os discípulos que as crianças elas eram É importantes no reino, verdade, verdade. né? Que elas eram importantes. Quando eles querem saber quem que é o maior, quem é o mais importante, Jesus pega uma criança para dar o exemplo. Olha, aquele que não se fizer como uma criança não vai entrar no reino dos céus. E a igreja, ela precisa ser ensinada sobre a criança, né? E uma das coisas que nós fizemos, acho que no período até mesmo de pandemia, nós começamos a treinar, a trabalhar a igreja, a mostrar para a igreja a importância do ministério infantil, a importância de se trabalhar com a criança, porque é igual a história do lápis, né? Um lápis novo e um lápis usado. Qual deles representa a criança? É o novo, é o maior. Tem gente que fala assim, o maior é o adulto. Não, por tamanho, né? Não, a criança é o lápis novo porque ela está pronta, zerada ali para uso. Ela vai ter muito mais tempo de uso, né, do que o adulto que já vem cheio de problemas, calejado. Quando a gente alcança um ser humano ainda na infância, a gente vai poupar esse ser humano Formação de caráter, tá tudo ali, né? de Muita tantos coisa. problemas. Fora também, missionária Príscila, que tem a questão da. Nós estamos numa comunidade, né? E muitas crianças vivem realidades que nós muitas vezes não conhecemos, né? Tristes realidades. A gente se choca com muitas coisas que chegam para nós. E se nós formos ver a pesquisa da APEC, né, que é uma associação que é muito relevante no trabalho com crianças, não só no Brasil, mas no mundo, eles apontam que mais de 80% das conversões acontecem na infância. Então, as crianças elas são crédulas, elas estão abertas para receber a Jesus. Agora, o adulto não. O adulto já vem cheio de manias, cheio de carrapicho para tirar, que o pecado mesmo já manchou, já marcou, cheio daquilo que ele acha. E a criança não. A criança ela vem com muita fé. Eu até digo para o Ministério Infantil, para a equipe, o coração da criança é de quem chega primeiro. Né? Quem que está chegando primeiro? Porque a criança ela é crédula, independente se é para o bem ou para o mal. O que você falar para ela que é certo, quem chegar primeiro e falar, ela vai acreditar. Então, a igreja precisa chegar primeiro. A igreja precisa chegar primeiro com a mensagem do evangelho. E eu sou fruto de um trabalho como esse, né? Eu já falei algumas experiências lá na minha infância, com 6 anos de idade, e conheci Jesus ali através de um irmão, né? E Deus trabalhou na minha vida e tem sido muito bom, né? Muito bom. Nós somos, esse trabalho com o departamento infantil, pensando não só na questão da evangelização, porque isso aí é uma coisa que tem que ser natural na vida do crente, né? A gente sabe que existem várias formas de evangelizar, de trabalhar nessa área, mas a evangelização precisa fazer parte. Anunciar as boas novas, né, precisa fazer parte da nossa vida. Mas investir no ministério infantil não é jogar dinheiro fora. Não. De jeito nenhum. E a gente gasta bastante, né? Ah, nossa Deus. Mas Deus faz tantos milagres. Eu costumo dizer que é o departamento que gasta dinheiro toda semana, né? O tempo todo. A gente está sempre gastando, né? Investindo. Porque toda reunião tem um lanche. Às vezes a gente faz um culto e faz uma decoração. Tem gente que fala assim, mas para que isso? As crianças não estão nem aí para isso. As crianças nem gostam de carregar mais bola para casa. Arthur falava isso comigo ontem, que não é sobre a criança gostar ou não gostar, não é sobre o quanto custa, mas é a sua preocupação em fazer algo bem feito, mostra o valor que a criança tem para nós. Ainda que ela não vá se importar tanto com a decoração, não vai querer levar a bola para casa, mas aquele carinho que você fez ali, investiu, está mostrando para ela o quanto ela tem valor para você. Né? E tem coisas que vão marcar a vida da gente. Esses dias eu estava conversando com o Fernando
e ele estava falando sobre um luau que ele participou muitos anos atrás, que aquilo ficou marcado na vida dele. São coisas que eu posso dizer o seguinte, na minha juventude, por exemplo, eu tive um tempo desviado, tá? Mas a semente foi plantada lá atrás. E a seu tempo, ela germina dentro de uma necessidade, dentro de uma experiência, né? Que muitas crianças acabam crescendo, por exemplo, né? Nós estamos ali trabalhando, os irmãos estão ali trabalhando com as crianças que, numa maioria, às vezes, nem os pais são da igreja. A maioria. Né? Então, é feito aquele trabalho de evangelização, plantada aquela semente, mas a realidade lá, muitas vezes, vai levar essa criança, vai crescer e vai seguir outros caminhos, né? Eu estava vendo agora, por exemplo, uma entrevista, um podcast com o Whindersson Nunes, e ele estava dizendo que ele foi evangélico durante 15 anos, ele, né, passou por essa experiência, e agora ele tomou um outro rumo para a vida dele, mas ele fala até de Deus com muito temor e tudo. Há uma semente plantada ali, né? E a seu tempo, eu penso que, mesmo que como no meu caso, num determinado momento eu acabei indo para outros caminhos, né? Assim, seguindo a vida em outras direções. Mas aquela semente um dia ela bateu forte e aí essas lembranças nos fazem ter saudade e vontade de voltar. Então isso é muito interessante, né? Pastor, e também falando sobre essa questão da semente, a parábola do semeador, você vê ali que algumas sementes elas começam a germinar e morrem. Algumas são comidas ali pelos pássaros. O semeador, ele não tem um controle de qual semente que vai brotar. Mas eu aprendi, até o pastor Ziz uma vez falou isso, que ficou gravado, que Deus não vai nos cobrar quantas almas nós ganhamos, mas se nós pregamos. É verdade. Até porque a conversão é a obra do Espírito Santo, mediante a nossa pregação. Verdade. E ide por todo mundo. Jesus não vai perguntar quantas crianças você ganhou, Priscila, quantas crianças permaneceram. Você pregou, você fez o que eu mandei você fazer, você cuidou, você discipulou. E então, às vezes a gente fica muito assim, triste com aqueles que não permanecem, né? E, inclusive, vendo as fotos desses 15 anos, alguns tomaram rumos bem diferentes do que nós esperávamos que tomassem, mas a certeza de que assim, nós lançamos a semente, não foi por omissão. Sim. Não foi por omissão. Se hoje a gente olha para alguns que, até vou dizer assim, que já se foram, porque nós temos, missionária Ana e eu, nós temos experiência disso aí no campo, não foi pela nossa negligência. Né? Nós estávamos ali naquele momento, fazendo a obra do Senhor, né? É muito triste quando a gente passa por alguma perda desse sentido, mas nós não podemos ser negligentes naquilo que Deus tem nos chamado. Eu tive essa experiência também no Ministério com Crianças. Aliás, antes de começar a trabalhar no Ministério Infantil, eu já dava aula na escola dominical, mas dava aula para juniores e adolescentes, pré-adolescentes e adolescentes. E eu tinha um menino que ele ia à igreja, ele ia EBD, era meu aluno, e depois ele se afastou e foi se envolver, né, na vida do crime. E acho que foi um dos dias mais assim chocantes do meu ministério, foi o dia que eu soube que ele tinha sido assassinado. Porque no dia que ele foi assassinado, um outro aluno meu assumiu a turma junto comigo. Então, eu dei aula para a turma, um aluno se desviou e foi assassinado na vida do crime, e a mesma turma, um outro aluno se despontou, deixou que aquela semente crescesse no coração dele, e vimos que ele estava apto a também ensinar. Ele assumiu a turma junto comigo, sendo meu professor auxiliar, e as notícias chegaram no mesmo dia, então foi assim um carrossel de emoções, e é realmente muito triste você ver que você plantou uma semente, teve aquele que não quis, que foi embora e acabou, né, a gente até pega um pouquinho dessa culpa, né? Poxa vida. Se eu tivesse feito mais. Mas eu sei que Deus é aquele que recompensa, né? Que trabalha, e tem várias formas de trabalhar. Eu sempre penso naquele último momento ali, porque eu penso que Deus não vai nos usar à toa, sabe? Ele o Deus que nós servimos, até na última hora, ele é um Deus de oportunidades. Não é verdade? Então, conforta. Hoje, por exemplo, eu tenho muitas alegrias, acredito que a irmã também tem, porque nós estamos vendo crianças que, aliás,
hoje jovens e até casados, já são pais, mães, é, que passaram pelo departamento infantil e que hoje estão trabalhando com no crianças também, departamento trabalhando infantil. no departamento, né? Isso é gratificante também, né? Inclusive, nós temos o caso da Joyce, né? Que casou, foi morar em outra Sim. cidade, Agora é né? diaconisa, né? Agora diaconisa Joyce. E eu, quando ela foi para Volta Redonda, e ela foi liderar o Ministério Infantil lá junto com outras irmãs, chamaram ela para liderar. E quando eu fiquei sabendo, eu falei assim: Deus está alargando as fronteiras do MICV. Eu vejo que é o MICV indo, É isso aí. né? Através da semente que nós plantamos no coração da Joyce, que fez parte da primeira geração do MICV. Se ela estiver nos assistindo, for nos assistir, É a base dela, né? um abraço, Joyce, exatamente. Verdade. Que bênção. Mas vamos lá, então. Segunda pergunta aí. Bom, embora a gente já falou alguma coisinha aqui, mas eu queria saber o seguinte, acerca dos desafios. A irmã já falou, né, que não tinha aquele conhecimento pedagógico, mas eu acredito que lá no começo, e os desafios estão aí a todo momento, né? A gente nunca sabe o que uma criança vai perguntar para a gente, alguns questionamentos. Mas teve algum desafio que te marcou, que mexeu com você de uma certa forma? Olha, eu acho que o início, tudo era muito novo, realmente, a gente não tinha muita experiência, mas tinha essa vontade de fazer. Eu nunca coloco, eu não coloco como desafio, por exemplo, talvez algumas pessoas possam dizer, a parte de financeira foi muito difícil. Nós vivemos muitos milagres. Deus sempre levanta mantenedores, Na né? parte financeira, nós sempre vivemos muitos milagres até hoje. Mas eu acredito que o maior desafio é você entender o que Deus quer de você. Então, falando assim, questão pessoal mesmo. Sim. Quando a gente começou, a gente está com muita vontade, a gente acaba, às vezes, errando pelo excesso. Até que a gente adquira maturidade. Estava falando com o Arthur, tem muitas coisas eu gostaria de ter feito diferente, né? Então, às vezes, essa falta de maturidade mesmo faz com que a gente erre em algumas coisas, mas eu digo assim, as realidades das crianças. Quando nós começamos, nós tínhamos muitas crianças que eram da igreja, que eram filhos dos membros, que tinham uma base legal de Bíblia. Foi uma geração que conhecia a Bíblia, que disputava, inclusive, entre eles, Bíblia. Mas eu acho que o desafio foi realmente trazer as crianças do bairro, né? E lidar com realidades que eram muito diferentes. Porque quando você lida com crianças que são filhos de crente, é muito mais cômodo. É mais fácil. É muito verdade. mais fácil. Você vai falar ali de Bíblia, de Jesus, as crianças já estão afiadas, né? Então, realmente, quando nós recebemos as crianças com outras realidades, a gente entendeu que não era só trabalhar a criança, mas também alcançar a família. E eu acho que esse é um dos maiores desafios, é você conseguir alcançar a família, porque às vezes a gente tem que 2 horas, 3 horas semanais com a criança, mas a família tem outras cento e tantas horas que vai talvez desconstruir o que a gente está ali construindo. A igreja, muitas das vezes, e a família estão falando linguagens diferentes. Então, eu acho que um dos maiores desafios é você realmente alcançar as famílias. E é interessante o que a irmã está falando, porque nós tivemos experiências dos pais ou dos familiares que vão ali assistir uma apresentação e ficam. Isso. Né, se convertem. É um desafio realmente, principalmente essa área de família, onde o adversário, né, Satanás, tem trabalhado muito para poder tirar essa estrutura. Uma experiência interessante foi no Natal, teve um Natal, acho que de 2011, que as crianças, né, nós tivemos muitas situações, até hoje nós temos, na verdade, de pais que nem chegam aí na igreja na apresentação, o que faz as crianças ficarem bem tristes, né? Eles levam as crianças, deixam as crianças no portão e vão embora. A gente manda o convite, a gente liga, fala, ele vai ter apresentação, e às vezes nem na apresentação os pais vão. Mas tinha uma mãe jovem, inclusive, que ela estava afastada. Na verdade, ela estava indo na igreja, mas ela não estava firme. Não tinha tido um posicionamento firme com Jesus. Mas levava a filha para os ensaios. E a gente estava se preparando para o Natal. E aí nós ensaiamos.
E aí, quando apresentamos, ela foi na apresentação, e aí no final, uma das coisas que eu faço sempre, acho que tem que fazer é o apelo. Sim. E não com a expectativa só de que crianças vão vir a Jesus, mas que as famílias vão vir. E nesse dia, nós fizemos o apelo, no final da cantata de Natal, e a mãe veio para Jesus. E aí ela me contou que a criança ficava, a filha ficava em casa cantando as músicas de Natal, e um dia a menina falou assim com a mãe: mãe, deixa Jesus nascer no seu coração. E aí a mãe olhou e meio que ignorou e continuou lá lavando a roupa, fazendo suas tarefas. E aí depois a criança de novo: mãe, deixa esse Natal no seu coração hoje, Jesus nascer no seu coração. E aí ela ficou em choque, ela falou assim: eu estou entendendo que Deus está me chamando, está usando a minha filha para me chamar para um compromisso, porque eu estou indo na igreja, mas não tenho um compromisso. E aí no culto de Natal, quando nós fizemos o apelo, ela logo veio à frente. Então aquilo ali foi muito lindo, foi assim, foi realmente uma bênção você ver que através da criança, da filha que estava indo, a família foi alcançada. Mas assim, nós temos muitas histórias envolvendo famílias. Posso contar algumas Pode, fica à vontade. experiências? Fica à vontade. Até, inclusive, tem uma pergunta que Tem, pode, o faz que mais então. te marcou, né, nesses anos. Ah, Mas pode ficar à vou vontade. contar das famílias, depois eu conto sobre essa Tá situação do que mais certo. matei alguns episódios. Por exemplo, nós já tivemos situações, eu tive uma situação muito difícil de um divórcio na família de algumas crianças. E acho que o que foi mais difícil ainda é porque se tratava de uma família cristã. E os pais divorciaram. E as crianças, elas sofreram muito com esse divórcio. Pegou todo mundo assim muito de surpresa, muito em choque. E eu lembro que aquelas crianças elas eram muito ativas na igreja. As crianças, elas me ajudavam sempre, elas cantavam, elas oravam, ministravam louvor junto comigo, elas pregavam, e elas eram muito pequenininhas. Só que depois desse episódio na casa deles, eles ficaram muito abalados. E eu lembro que o menino menor, ele passou a andar de cabeça baixa e ele não encarava mais as pessoas nos olhos, para ver como que isso realmente marcou ele quando ele era muito pequeno. E a gente não conseguia alcançá-lo. A gente fazia reunião e ele não olhava, ele não se abria, ficava calado, muito arredio. Eu falei com o Arthur: Arthur, nós precisamos fazer alguma coisa. Só que às vezes as crianças olham para as tias de Ministério Infantil, talvez elas vão se identificar. E vem como que a mãe. Então, não tem aquela liberdade de falar, de contar as coisas para a tia, porque a tia vai brigar igual a mãe briga, né? E aí eu falei assim: quem sabe se nós fizermos reuniões só para meninos e só para meninas, ele talvez não se sinta mais à vontade de conversar com você e de se abrir. E foi assim que surgiu, né? Para quem não conhece essa história, sabe que a gente tem essa reunião na igreja. Tem muito tempo que a gente não faz, mas por muitos anos deu super certo, que é o só para meninos e só para meninas. Eu ficava com um grupo de meninas numa sala e o Arthur com um grupo de meninos na outra sala. E surgiu da necessidade de alcançar esse menino, porque ele estava passando, não estava sabendo lidar, Sim, criança, muito né? traumático, né? A Criança, não separação estava é sabendo traumática. lidar com aquela situação difícil. E aí começamos essa reunião e ele não olhava para o Arthur, ele não se interagia, ficava muito cabisbaixo, muito quieto. Até que um dia Arthur falou sobre a paternidade de Deus, falando sobre o amor de Deus. Ele foi e encarou para o Arthur, ele falou assim: quando as pessoas que mais te amam te machucam. E aquilo, assim, pegou o Arthur em cheio, porque Forte, ele hein? conseguiu abrir o coração, até emociona. Porque ele abriu o coração ali e ali Arthur conseguiu trabalhar com ele, conversar com ele. E aí eu recebi um convite nessa época, do sábado para domingo. Tinha um grupo que ia fazer uma recreação no orfanato. E aí um rapaz da igreja, ele ia, porque trabalhava com brinquedos e tal, aluguel de brinquedos, ele ia junto com esse grupo, que ia lá fazer uma atividade com as crianças, ia levar bolo, lanche. Ele falou assim: Priscila, você não quer ir com a gente, não? Porque aí você leva a palavra de Deus, faz um culto com as crianças lá do orfanato. Mas assim, do dia para noite. E eu falei: tá, vamos. Mas aí o pastor às vezes falou assim: olha, vamos fazer o seguinte, como a gente não sabe como que se pode levar gente ou não, e tem toda uma regra do lugar, né? Tem que preservar ao máximo as crianças que estão lá, em situação de vulnerabilidade. Então nós não vamos num grupo grande. Vai você, um irmãozinho para tocar violão.
E ele falou assim: leva 2 crianças, escolhe 2 crianças do Ministério Infantil para você levar e apresentar aquela realidade do orfanato. Eu falei: já sei, eu vou levar os 2 meninos, as 2 crianças que os pais estavam se divorciando. E aí nós fomos para o orfanato, levei aquelas 2 crianças e fizemos o trabalho lá, ficamos muito impactados com a situação. As crianças vinham, abraçavam a gente, sorriam e a gente chorava. Só de ver aquelas crianças, apesar de serem tão carentes de afeto, elas tinham tanto para dar. Então a gente foi lá achando que a gente ia dar e a gente que recebeu. Já nós saímos de lá destruídos emocionalmente, porque aquelas crianças deram muito mais do que a gente. Entendi. Foi lá levar. E aí, no final do trabalho, eu virei para aquele casal de irmãos e eu falei assim: olha, vocês estão vendo a realidade dessas crianças? Elas não estão aqui só porque o pai e a mãe estão se separando. Elas estão aqui talvez porque sofreram violência, abandono. Fui falando da realidade daquelas crianças, eu falei assim: então tem pessoas que estão passando pelo mesmo que vocês e bem pior. Porque apesar dos pais de vocês estarem se divorciando, eles amam vocês, né? Eles amam vocês, eles não abandonaram vocês. E eram pais que, apesar de não estarem mais vivendo como casal, faziam de tudo para aquelas crianças continuarem no caminho do Senhor. Eles falavam: gente, cuida do meu filho aí. Então, aqueles pais, eles continuaram sendo pai e mãe daquelas crianças. Não tem como, não tem ex-pai e ex-mãe. Eles amavam e cuidavam daquelas crianças, mas é claro que não mais na mesma casa. E aquelas crianças olharam para mim assim, entenderam, lembra esses pequenininhos? E hoje já estão grandes, né? Continuam conosco ali. É até importante dizer que eles permaneceram, glória a Deus, apesar de tudo que viveram. E sempre no Dia das Mães e no meu aniversário, eles mandam mensagem agradecendo por tudo que nós fizemos por eles. Então, olha que interessante, nós mudamos a estrutura do departamento, nós criamos uma nova reunião, por assim dizer, para alcançar uma criança que estava passando por um problema familiar. São as necessidades que vão surgindo, né? E muitas vezes nós temos que pedir direção de Deus para, né, para que a gente possa atender as necessidades. E isso é interessante porque eu tenho percebido que geralmente quando a gente fala de cultura, a gente pensa de um país para o outro, mas na verdade de uma cidade para outra muda muito a realidade, exatamente. De um bairro para o outro na mesma cidade, A realidade é é diferente. totalmente diferente, né? E sim, muitas necessidades surgem. Outra situação, pastor, sem querer me prolongar muito, que nós tivemos. Pode ficar à vontade, eu tenho o dia inteiro. Nós tivemos um caso muito sério de uma pessoa dentro do MICV que estava sofrendo, pré-adolescente, estava passando por alguns conflitos e estava se automutilando. E quando eu fiquei sabendo, porque eles não contam pra gente, né? Mas conta pro amiguinho. Aí o amiguinho vem: tia, tá acontecendo isso. Às vezes não conta pra mãe em casa, pro pai. E até a gente observava e não via sinais. Geralmente a pessoa que se mutila anda com blusa de manga longa e aquela menina não. Porque ela escolhia partes do corpo que realmente não dava para ninguém ver para fazer tal coisa. E as crianças vinham contar. Mas aí a família, a mãe, ligava e falava assim: olha, você tem que conversar com fulano, porque você tem que... Ela tá com umas palhaçadas. E a mãe também não entendia os conflitos, não sabia lidar. E eu digo também que nós somos de uma geração muito diferente, né, pastor? Sim, verdade. Eu não preconizo, eu não digo que o problema não existe, ou que é frescura, ou que é palhaçada. A depressão, a ansiedade, né, todos esses problemas. Mas a gente sabe que muitas vezes o gatilho, às vezes ele é muito pequeno. Né? Porque é uma geração que às vezes não sabe lidar com não sabe lidar com frustração, não são preparados para lidar com não. E nós não, nós crescemos ali na pauleira, sendo privados de muitas coisas, e nem por isso nós morremos, não tinha celular na nossa época. Era pé no chão. Era pé no chão, era arroz, feijão e ovo, quando tinha ovo, quando não tinha, era o fubá. Mas é uma geração que não sabe lidar com frustrações. Conflitos, né? Verdade. Conflitos. E aí a mãe, né, que vem de um outro tempo, que uma outra realidade, não estava sabendo lidar com aquela situação. E aí um dia nós fomos visitar essa família, e ao invés de conversar com a criança, a gente foi conversar com a mãe e a avó. Primeiro,
antes de chamar a criança para a gente conversar, para criança, pré-adolescente. E o que nós descobrimos? É que o problema era muito maior e que envolvia a família, muitos problemas ali, muitos ajustes precisavam ser feitos. E aí, numa conversa e outra, a avó falou: eu sofro de depressão. Mas eles ignoravam que a menina estava dizendo: olha, eu tô sofrendo. E todo mundo dizia: ah, isso é frescura. Mas ela falou assim: não, eu tomo remédio controlado. Eu falei: então, nós temos um problema aí da família, na família, hereditário, né? Que precisa ser acompanhado de perto. E aí, nós fizemos todo esse suporte, esse amparo, aconselhamento da família. A mãe veio para Jesus. Naquela visita que nós fizemos. Aí nós conversamos, chamamos a pré-adolescente, fizemos ali a mediação, porque às vezes é difícil o adolescente falar para o pai, para a mãe o que eles pensam, estão sentindo. E aí tem que ter um mediador. Nós mediamos essa conversa, a reconciliação entre eles e encaminhamos essa menina para um psicólogo cristão, um pastor que é psicólogo, e nós levávamos, né? Levávamos e buscávamos. Então, você vê que o Ministério Infantil vai muito Vai além muito mais além. de apresentação, de coral, de cantar, vai muito além de fazer apresentação de dança, de teatro. Se envolve com a família, se envolve com a realidade da criança. Então, nós temos essas e outras tantas. Nós já tivemos criança, por exemplo, que não tinha o que comer em casa. Crianças que não tinham energia elétrica. Criança, eu lembro que uma vez nós estávamos cuidando de uma família, de uma criança que tinha, acho que 9 irmãos. 12, na verdade, um tinha falecido e outros tinham ido, 3, acho que já 2 tinham casado, se não me engano. E aí tinha uma família muito grande. E a menina de 9 anos era que cuidava da casa. Nossa, Deus. Porque a mãe tinha uma certa limitação física e aquela criança, ela sumiu, ela foi uma adulta precoce, né? Teve que aprender e crescer muito rápido. E ela que lavava, passava, cozinhava, cuidava dos irmãos, deixava de ir para a escola para arrumar casa. A gente chegava às vezes lá e ela estava estendendo roupa. E uma vez fomos buscá-la para ir para a igreja e ela não ia. E a gente, mas por que não? E a mãe falou: ah, tá com uma feridinha na cabeça, então não dá para ela ir. E eu falei: mas o que foi? E aí fui perguntar, e aí vimos que era uma situação que tinha que levar para o hospital, para emergência. E eu falei: vamos com a gente. A mãe falou: não, vocês podem levar. Olha a confiança, né, da mãe. Toma aqui a certidão de nascimento, pode levar ela na emergência. E deu pra gente o documento da menina e a gente foi para emergência com a menina. E quando nós chegamos na emergência, eu fiquei um pouco preocupada porque quase que acionaram o conselho tutelar. Que isso? Porque a criança, ela estava com a cabeça toda ferida, essas feridinhas, as perebinhas que saem na cabeça, com muito piolho. E assim, a coisa, e muito fétido, cheirava muito mal. A médica foi muito ríspida, tratou a menina muito mal. E quando eu fui, ela prescreveu uma bezetacil para a criança, e quando eu fui com a menina para a sala da medicação, aplicaram 3 vezes, e a agulha entupiu, e a bichinha chorava, e entupia de novo, e chorava, toda hora teve que furar 3 vezes. Aí quando realmente o líquido saiu, aí doeu ainda mais. Nossa, E as enfermeiras falando: olha, se o conselho tutelar pegar essa criança, acabou para você. Eu falei: não, não, eu não sou a mãe, eu não sou da família, nós somos da igreja, a gente está aqui para ajudar. E as enfermeiras falaram: conta pra gente a história dessa menina, o que está acontecendo? Você é da igreja, você não é da família? E eu fui contar a história da família, daquela menina. E as enfermeiras ficaram tão impactadas que elas pegaram caixas e mais caixas de remédio, porque não era só a menina que precisava ser trabalhada, mas ela tinha vários irmãos, tinha que tratar a cabecinha de todo mundo. O piolinho voa, né? E aí elas trouxeram caixas e caixas de remédio, de shampoo. E elas começaram a pegar meu contato e elas começaram a arrecadar alimentos e coisas para enviar para essa família. E nós continuamos mantendo contato com as enfermeiras depois disso e elas conseguindo assim arrecadar coisas para essa família. Levamos essa criança para casa, porque a mãe não ia não ia tratar a cabeça da criança, né? Infelizmente. E aí a Karina, da nossa igreja, assistente social, ela foi lá para casa. Nós começamos 8 horas da manhã. Nós demos um cafezinho para a menina, e porque não podia tomar o remédio com o estômago vazio, a menina tomou o remédio. E aí nós começamos a tentar desembolar o cabelo, passar olhinho, tirar todas as cascas de machucado. E aí a enfermeira falou: quando os piolhos começarem a cair, não adianta você tentar matar. Você vai ter que jogar na água corrente para ir embora.
Sério. A gente passava a mão na cabeça, minha mão vinha preta, de tanto piolho. Eu abria a torneira, ia aquele piolho embora, e a gente tirando as cascas e cuidando do couro, e o cabelinho dela era muito bonitinho, um cabelinho lisinho, e nas pontinhas fazia uns cachinhos, e aquela menina saiu dali com o cabelo, tava com o cabelo todo grudado no couro, de tanta ferida, de tanto piolho, e ela saiu dali com um casco brilhando, com o corinho brilhando, porque a gente lavou, nós ficamos de 8 da manhã até 1, 2 horas da tarde, trabalhando na cabecinha dela, limpando, tirando os piolhos. Então você vê, Ministério Infantil, né? Não é só aquela reunião ali, Tem né? gente que pensa que o ato da evangelização também é só falar de Jesus, né? Mas tem a questão da ação também. A gente precisa preocupar muito com essas questões de também tratar, né? Eu me lembro uma vez que eu precisei ligar para o pastor Ademir Marques. Nós tivemos uma experiência de alguns jovens que participavam do tráfico lá na cidade onde nós estávamos morando na época. E que eles viviam do tráfico, né? E de repente agora está na igreja e não conseguia um emprego, não conseguia nenhuma colocação. E aí nós tínhamos a preocupação, o que fazer agora? Porque a palavra de Deus, ela alimenta a alma, o espírito, e como é que eu vou fazer agora estratégias para cuidar? Então a gente precisava ir além da palavra no sentido de suprir outras necessidades, né? E é isso, a evangelização, seja ela com criança ou qualquer outro tipo, ela não é só de palavras, né? São Exatamente. nessas ações, quer dizer, vocês tiraram o tempo de vocês, né? É o negar a si mesmo, pode dizer assim, né? O tempo de vocês, foi lá, conheceu o problema, levou, trabalhou, Deus abriu também, né, portas ali, você vê, o pessoal do hospital também se comoveu quando começa a conhecer a história. E Deus é esse que vai fazendo tudo isso acontecer. E quando você olha para trás hoje, poxa, você fica assim até meio assombrada, mas de como Deus trabalhou, como Deus é fiel, né? Com aquele que ele chama. E até essa questão a questão social, né? Nós tínhamos crianças nós somos conhecidos como a Igreja da Pipoca, porque toda reunião tem pipoca. Faz ensaio. Eu tenho uma criança, o Benício, um beijo pro Benício. O Benício, ele é o amor. Ele vai no ensaio e fala assim, tia, tem pipoca. E aí acabou o ensaio quarta-feira passada e a tia estava indo buscar a cesta da pipoca e ele, não vai ter pipoca? Eu falei, não, tem sim. E ele sempre fala que tem que ter pipoca. E o Arthur já pegou uma prática de fazer pipoca? Não, né? ele... Esses dias na Valé eu achei engraçado. Ele coloca já o pacote todo ali, já vai saindo, já vai virando mais ou menos e vai estourando o outro. Já pegou todo o manejo. E é engraçado que às vezes quando alguma irmã, né, dependendo se ela não tiver muita prática, ela vai fazer... Ela fala assim, eu não sei fazer igual o Arthur. Ai, queimou, não estourou o milho todo. E ele já chega e já... Arthur, ele é o cara dos bastidores, né? Ele é o cara que não é muito das câmeras. Uma vez a gente foi gravar um culto online... E na época da pandemia, e nós começamos a ensaiar e começamos a gravar o culto, né? E aí ele se olhava na câmera e falou assim: eu posso cantar do banco? Ele sentou atrás da câmera para cantar, porque não é a praia dele. Mas eu digo que eu não faria metade, nem um terço do que eu faço se ele não estivesse atrás, segurando a corda, dando suporte. Mas aí, voltando da pipoca, nós já tivemos crianças que elas só tinham a pipoca que a gente dava na reunião para comer à noite. Às vezes não tinham jantar em casa. E aí fala assim, só dá pipoca, só dá pipoca. Não, sempre pipoca. Mas o dia que a gente não dá, a criança vem e fala assim, poxa, hoje não tem pipoca. Né? E aí quando você vai ver a realidade daquela criança, ela não tem nem o que comer em casa. Então... às vezes é uma questão pequena, né? Mas que a gente está ajudando, abençoando. Às vezes, quem está de fora olhando acha que é uma coisa pequena, mas quem está vivendo o drama, né? Exatamente. É muito complicado. Exatamente. É isso aí. A gente percebe ali, né? Já estou em meu segundo ano aqui na igreja, que há uma equipe boa, grande, né? Trabalhando com MCV, muitas pessoas que trabalham. Acredito não, algumas foram cresceram dentro do MCV, né? Começaram como crianças. Inclusive, quando nós começamos, né, há 15 anos atrás, eu lembro que nós estávamos já começando a ter uma estrutura de ministério infantil, mas nós precisamos ter uma liderança, né?
E aí, quem que vai ser o líder, né? Que juntando um pouquinho que cada um sabia, não dava muita coisa. Mas nós precisamos ter uma liderança. E aí nós chegamos assim numa uma votação unânime e a Rita, ela começou a liderar o Ministério Infantil. Quero frisar isso, que ela liderou o Ministério Infantil por 3 anos. Os 3 primeiros anos foi na liderança da Rita. E você vê que quando nós começamos, eram filhos da própria equipe mesmo que participavam, né? Eram as crianças, era o Lucas da Rita, não tinha nem a Isabela ainda, né? Era a Joyce, o Wagner da Jocine do Zeca. E hoje eles cresceram e eles estão servindo no Ministério Infantil junto com os próprios pais que começaram ali servindo. E nós temos essa característica no MICV, essa característica de recrutar quem cresceu ali para trabalhar. Aliás, eles já têm essa expectativa. Chico, em quantos anos que eu vou poder participar participar da Mas isso é bom, né? equipe? Porque está sendo criado no coração o desejo de continuar, né? Mas eu digo também que ali acaba sendo uma escola. Por quê? Não que a pessoa tenha assim a certeza de que eu nasci para isso, esse é o meu chamado. Mas ali a gente descobre muitos talentos. E até que, mesmo que a pessoa não fique no MICV para sempre, né? Mas nós temos, por exemplo, hoje na igreja, músicos que começaram na MICV. Eu lembro que teve uma festa que eu falei assim, vamos fazer diferente assim, ó. Nós vamos fazer um ministério infantil de louvor com crianças. E aí tinha criança que nem sabia tocar e aprendeu para tocar na festa. E tem uma história engraçada, porque cada um escolheu um instrumento. Nós tínhamos um que já estava na aula de bateria, um que já estava na aula de violão e um que já estava tocando teclado. E aí os outros foram aprendendo para tocar na festa, literalmente. E aí eu lembro que o último a escolher o instrumento foi o Kainan. Ele não queria tocar baixo, ele não sabia tocar baixo. Acho que ele queria, não me lembro agora, Kainan, o que ele queria tocar. O Kainan não queria tocar baixo, só que só tinha sobrado baixo. Todo mundo já tinha pegado uma coisinha para tocar, e ele foi o último, tadinho, a escolher, e ele não queria. Aí eu falei assim, Kainan, toca o baixo só dessa vez, aprende baixo só para tocar nessa festa, e depois você se dedica ao instrumento que você gosta. E aí ele meio que, tá bom então. E aí o Kainan aprendeu a tocar baixo para tocar na festa. O que aconteceu? Kainan hoje é o baixista do Ministério de Louvor, né, oficial da igreja. Então, muitos músicos começaram no Ministério Infantil, que hoje são músicos da igreja, secretárias da igreja que saíram do MICV. Nós temos professores de EBD que foram formados, que começaram ali no MICV. Então, até quem não ficou no MICV, mas ali aproveitou para treinar, para ser forjado. Foi ali que nós descobrimos talentos também. Muitos talentos são revelados, né? Você vê o próprio Kainan mesmo, né? Queria outra coisa, de repente... Não, e foi engraçado que quando passou a festa, o que ele fez? Pai, compra um baixo para mim, eu quero um baixo. E isso porque ele não queria tocar baixo, foi o que sobrou. Mas ali ele recebeu promessas, palavras de Deus, de que Deus iria usá-los nessa área do louvor, e começou ali. Então, eu acho que colocá-los para trabalhar, eu não quero escondê-los atrás de uma função. Tá? Uma das coisas até que eu falo com eles, olha, eu quero que vocês sejam crentes primeiro. Antes de tudo, eu quero que vocês sejam crentes. Eu preciso que vocês sejam crentes, porque eu não quero esconder vocês atrás de uma função, até mesmo para que eu não ajude na condenação de vocês. Mas ali a gente vai ensinando, eu até falo assim, eu lembro que quando a Joyce foi para a Volta, ela falou assim, gente, se eu soubesse que eu iria casar, mudar de cidade, ir para uma outra igreja e trabalhar com o Ministério Infantil, eu teria aprendido, eu teria sugado muito mais da tia Príscila do que eu suguei. Eu lembro do pastor Rafael, quando ele foi enviado para a congregação de Planície, e uma vez ele me ligou e falou assim, ai, gente, a gente tinha um Ministério Infantil lá no Santa Rosa, se eu tivesse me envolvido mais e aprendido mais, hoje a gente... Então, serve para ajudar no ministério das pessoas, mesmo que elas não fiquem no ministério com crianças. É verdade. E é interessante como Deus faz, né? Porque você vê, talvez muitas crianças chegarem em lugares que, de repente, você não teve a oportunidade de estar. É o MICV em ação, né? A Deus alargando as fronteiras. Verdade. Né? Deus alargando as fronteiras. É verdade. 15 anos.
Não me lembro de... Faltam 8 dias no dia que nós estamos gravando esse podcast. Aproveita para convidar o povo aí. Eu não sei, né, quando que vai ser lançado o podcast, mas quero chamar o pessoal. Não, eu não vou postar hoje. Vai postar hoje? Daqui a pouco. Então faltam 8 dias para a nossa festa de 15 anos, que vai acontecer nos dias 25 e 26 deste mês de fevereiro. E nós estamos aí preparando uma linda festa para o Senhor. E queremos convidar você, sua família, todas as crianças. E tem gente que acha que ministério aqui, culto infantil, é só para criança. Mas eu percebo que no culto infantil os adultos, eles aproveitam, sabe, para dançar, para pular, para fazer coisas que no outro culto ele ficaria mais assim, com vergonha, mais acuado. Então venha, vocês de todas as idades, convida sua família, seus vizinhos, as crianças que você conhece, para estar conosco. Está aí o endereço daí. Não está não, vou falar então. Igreja Congregacional de Santa Rosa, fica na Rua Alcântara, número 131. No sábado vamos começar às 20 horas e no domingo às 19h30. 15 anos, pastor. 15 anos. E o nosso tema, eu posso falar do tema? Fique à vontade. O nosso tema é lá, identidade, chamado, maturidade e legado. Eu acho que expressa bem esses 15 anos. Eu falei com o Arthur, eu queria tanto ter começado com o conhecimento que eu tenho hoje. Eu teria errado menos, né? Aí ele falou assim, mas isso é maturidade, né? A maturidade, ela vem com o tempo, né? Quem nós somos, qual que é o objetivo, qual é a nossa identidade, né? Qual é o nosso objetivo com o MICV? Salvação de crianças. Nós queremos ganhar crianças para Jesus. E depois de ganhar as crianças para Jesus, discipulá-las, para que elas cresçam na verdade, como é o nome do nosso ministério, né? E esse é o chamado que Deus tem para nós. E eu costumo dizer para a equipe que o que a gente faz é muito nobre. Eu falo assim, gente, se vocês não conseguem ver que o Ministério Infantil, o trabalho de resgatar crianças é algo tão importante, então não faz sentido de estar aqui, não faz sentido de ser. E o que nós queremos também é deixar um legado, né? Deixar um legado na vida das crianças, para que elas possam semear na vida de outros que vão vir, e que a igreja possa preparar as próximas gerações, porque acho que a igreja ela tem que ser geracional. A gente tem que trabalhar preparando a próxima geração. Até a Bíblia fala, né, que porque uma geração não ouviu da outra os feitos do Senhor, acabou que se desviou. É verdade. Né? Então, nós precisamos deixar um legado na vida das crianças, e acho que é esse o objetivo. E quando nós estávamos lá, esse tema veio com a colaboração de todo mundo, né? Um falou, vamos falar sobre identidade, porque o outro sobre chamado, o outro sobre maturidade, o outro sobre legado. Vamos então votar. E o senhor falou assim, mas por que não coloca tudo? Pois é. Uma coisa tá assim, né, meio alinhada uma com a outra, né? São termos, são situações muito coesas, né? E que realmente mostra essa jornada de 15 anos do MCV. Sim, eu quero que você fique bem à vontade na minha próxima pergunta, tá? Fica tranquilo. Não, é tranquilo. A gente vê o sucesso, né, do ministério pela dedicação, pela bondade de Deus, mas eu penso também que o pastor Osíris e a missionária Silvelane, na retaguarda também, foi assim, deram muito suporte a vocês, né? Assim, para o crescimento, para as ideias também, para o apoio em si, eu acho que é muito importante isso, né? Eu acho que qualquer igreja, é muito difícil trabalhar se a liderança da igreja não apoiar o trabalho. Verdade. Né? E tanto como eu falei no início, quando ele chegou, ele viu, nossa, quanta criança que tem aqui. Ele estava com esse desejo, ele queria fazer. Ele é meio sem jeito, mas é muito engraçado, porque ele sempre falou assim, não me põe para fazer. Faz, mas eu não sei fazer, não sabe falar com criança. Ele pode sentar numa plateia de doutores e dar palestra, mas com criança ele fica perdido. Mas ele sempre apoiou. Mas ele também não fechou a porta. Não, né? não. Ele sempre deu muita liberdade para que o trabalho, sempre investiu, sempre apoiou, sempre esteve muito presente. Eu acho que isso foi muito importante. Olha, nós tivemos uma coisa que nós fizemos no MCV, eu particularmente, eu nunca teria feito uma coisa daquela com 6 meses de Ministério Infantil. Com 6 meses que nós estávamos começando, sem saber muita coisa, a missionária Silvelane falou assim, vamos fazer um retiro espiritual de crianças. Eu, oi? Como assim? Como que é isso? Ninguém sabia como era, como fazer. Mas aquela coisa assim, vamos fazer. E eu lembro que foi assim, foi aí que nós começamos os acampamentos, né, infantis. E desde o primeiro ano, né, 6 meses, nós já começamos a fazer os acampamentos.
E nós temos muitas histórias engraçadas, maravilhosas de acampamento infantil e virou um marco, uma identidade do MICV. Tanto assim, até na Já não é só pipoca, né, também? já não é só pipoca. Até na comunidade mesmo, todo mundo já sabe que no período de férias, MCV faz acampamento. Então, eles nos lançaram também para coisas grandes que talvez a gente não teria se arriscado, né? E missionária Silvelane, ela, por muitos anos, ela nos abençoou muito, assim, ela fazia cantinas e eu lembro que ela vendia trufa a R$ 1, todo final de culto. E eu lembro que uma vez nós tínhamos que pagar 800, R$ 900, se eu não me engano, para começar a confecção das camisas. A gente não tinha esse dinheiro. Aliás, como eu falei, muitos milagres financeiros. Sim. Nós tínhamos festas que nós tínhamos R$ 50 no caixa para começar a fazer uma festa, que no final a festa tinha dado 4, 5 mil reais de gastos, ou melhor, de investimento. Sim. E eu lembro que eu falei assim, eu não tenho esse dinheiro. E até que eu conseguisse arrecadar todo aquele dinheiro para a gente começar a confeccionar as camisas, ela falou assim, quanto você precisa? Eu falei assim, R$ 900 para começar. Ela falou, passa lá em casa amanhã. E aí veio com o dinheirinho das trufas, que ela vendia a R$ 1 todo fim de culto. Ela pegou aquele dinheiro e falou, toma. Aí eu falei, tá bom, quando o pessoal pagar, ela, não, pode ficar. Então, Eles têm o coração muito aberto para fazer muito para a obra missionária. Missionária Ana e eu e o André Luiz já fomos muito abençoados por eles. Nossa, tá? Muitas vezes, né, eles mobilizavam a igreja, não, vamos abençoar o pastor André, missionária Ana. Inclusive, nós fomos lá em Teófilo Otoni, ele mandava, né, os irmãos da igreja para poderem lá aprender. Isso. Porque sempre tivemos o pastor André, o senhor e a missionária Ana como referência para a gente de missões, né? Pelas experiências de vocês, pelos lugares que vocês passaram, sempre tivemos vocês como essa referência. Então, ele sempre fez questão de incentivar a igreja a investir, né, no trabalho missionário que os irmãos estavam executando e também de enviar pessoas para aprender com os irmãos, que inclusive nós tivemos a oportunidade de ir lá em Teófilo para conhecer o trabalho lá. Então, sim, deram muito suporte, deram apoio. Só o fato de falar assim, pode fazer, vai, faz, eu não sei, mas vai, faz, de apoiar, foi muito importante, a oração. Porque, veja, eu penso assim, ele como pastor e líder também, se ele não incentivar, o ministério acaba morrendo também. Por mais que a pessoa tenha vontade de trabalhar, tem muito ministério que acaba ficando frustrado, né? Pessoas que ficam frustradas nos seus ministérios, não nos tem chamados. Apoio, É complicado. Mas foram quantos anos? Acho que 13, né? Tem 2 anos que o senhor está com a gente. Então eu estou no primeiro ano. Primeiro ano. Caminhando para o segundo. Então foram aí 14 anos, então, que eles tiveram. E foi bem. 17 anos, não? Não, do Ministério Infantil, né? Eles fundaram, chamaram o grupo e organizaram, né? Eles fundaram o departamento, que ainda não tinha o nome MCV. O MCV vai ter esse nome alguns anos depois, acho que uns 5 anos depois, que a gente foi escolher um nome. E apoiaram, né, o trabalho. E nós somos muito gratos, inclusive, a eles por isso. Paulinho chegou aqui e deve ter participado, né? Do MCV ou não? A Poliana era menor. A Poliana cantava, tem fotos, inclusive tem fotos dela, tava vendo as fotos lá, pequenininha, cantando, fazendo coreografia. E o Paulinho já era maiorzinho, já estava ali na fase dos 12 anos, se eu não me engano. Que ele regulava. Mas ele nos ajudava muito com essa parte tecnológica, que ele sempre gostou. Então, ele estava sempre mexia no som, acampamentos infantis, ele estava sempre lá também ajudando. Então, participou também da equipe, né? Era um ajudante mirim, que também apoiou muito, trabalhou também bastante com os pais, né? No MCV. O Paulinho teve época que quando eu fazia pizza frita lá no centro de convenções, me ajudou lá na Igreja do Paraíso também, às vezes, me ajudou bastante lá, algumas vezes. Eles são uma bênção. Que Deus continue abençoando. E, na verdade, a parceria não acaba, né? Porque a obra de Deus, ela é assim. Eu tenho falado o seguinte, enquanto Deus nos der condições e fôlego de vida, vamos avançar. Né? Não, eu acredito que não pode haver competitividade, porque a convergência, né? Que é o reino de Deus, que é ajudar essas crianças de alguma forma, ela precisa ser o bem maior, né? E missionária Priscila, a gente tem visto
você, o Arthur, queria que o Arthur estivesse aqui, né? Problema do horário, da agenda, e também esse receio da câmera. Mas aqui é tranquilo. Mas ele me falou, vai lá, faz, né? Porque é bom, eu penso, qual é a finalidade aqui, na verdade, é que nós temos um campo muito rico de pessoas com um talento como a irmã, o esposo e tantas outras pessoas que tem aqui nessa Missionária igreja. Ana. Então, e que muitas vezes não são conhecidas no nosso campo, né? E as pessoas terão a oportunidade de assistir o vídeo, de ver, de repente interagir, trocar uma ideia, que eu acho muito importante isso. E é um ministério que funciona, né? Que tem funcionado. Que Deus continue abençoando, né? Capacitando vocês a todo instante. Que venham mais 15, Amém. 30, 40. Até que ele venha. Até que ele venha. E você está falando aí, eu sei que a gente está quase, já deve passar de uma hora, mas não tem problema não. O senhor falou essa questão de competitividade. Gente, o senhor está conhecendo o bairro, já se inteirou, já andou pelo bairro. Quantas igrejas nós temos aqui? Muitas igrejas. Muita igreja. Você imagina se cada igreja tivesse um ministério infantil aí que abarcasse 50 crianças? Vamos botar aí. Porque também o bairro tem muita criança. Tem muita criança. Mas se cada ministério, se cada igreja fizesse um trabalho assim, de excelência, olhasse para as crianças com esse olhar, com o olhar de Jesus. Sim, sabe, com o olhar de Jesus, olhasse para as crianças, investisse nelas, na pregação do evangelho para elas. Eu acredito que o bairro seria diferente, estaria assim, numa situação bem melhor. Bem melhor, né? Porque as crianças estariam crescendo no caminho do Senhor, sendo poupadas de muitas coisas ruins que nós estamos aí na mercê na comunidade. Então, não há competitividade, não. A gente quer realmente que as igrejas... Na verdade, né, o próprio Jesus, ali no capítulo 9, versículo 35, 36, ali em diante, ele vendo as multidões, né, andavam ali como ovelhas desgarradas, sem pastor. Ele pede aos seus discípulos, orem para que o Deus da Seara mande ceifeiros. Né? Nós queremos mais pessoas trabalhando. Às vezes eu ando aqui na comunidade, eu vejo, né, uma igreja aqui, quase que uma na frente da outra, né? Mas... quantas famílias não servem ao Senhor? Quantas crianças, né? Ociosas, né? Exatamente. Eu, por exemplo, queria eu poder alcançar todas as crianças do bairro, mas nós temos lugares, por exemplo, nós já tivemos situações de evangelizar em áreas do bairro e convidávamos lá na igreja, né? Fazer cultos ao ar livre em determinados lugares. E você sabe que aquela criança que mora ali não pode atravessar para ir lá na igreja, no endereço da igreja. Teve uma cidade onde nós estávamos, né? Lá é muito morro. Então, a ordem lá era que quem morasse no morro tal não passava para o outro. E essa é uma realidade mesmo. É uma realidade mesmo. Então, a gente fica muito limitado às vezes. Então, se aquela criança não pode vir aqui onde eu estou, mas se aqui tiver uma igreja que vai trabalhar com ela, e às vezes tem a igreja, né? Mas às vezes não tem o trabalho com crianças. Porque é aquilo que nós começamos lá no início, né? Na verdade, tem muita gente que olha para o Ministério Infantil como um peso. Gente, não é. Investir... Criança dá trabalho. Dá trabalho. Criança dá frutos. Dá trabalho, mas dá resultado, né? Criança dá trabalho, muito barulhento. Hoje, uma das coisas que a gente, missionária Ana e eu, até o André Luiz também, que não é vaidade, mas que alegra o nosso coração quando alguém nos liga lá daquela época, que passou com a gente, poxa, olha, eu louvo a Deus pela vida de vocês, porque hoje eu estou casado e tal, estou constituindo minha família, e aquelas realidades de tristeza que viviam, a gente pôde passar uma outra mensagem, dá um pontinho de esperança, né, para uma nova realidade, uma nova vida. Edifica a fé da gente também, quando a gente vê que aquela semente lançada, ela frutificou. E essa questão da criança dar trabalho, você imagina, eu fico fazendo as minhas conjecturas, que quando os responsáveis foram levar as crianças até Jesus e os discípulos impediram, eu não imagino que elas chegaram, que entre elas tinha alguma doente ou endemoniada, porque os discípulos queriam que Jesus, né, manifestasse seu poder para todos, mostrasse que ele era o Cristo. Então, se tivesse alguma criança entre aquelas ali doente,
ou endemoniada, né? Eu acredito que não estou afirmando, mas seria uma oportunidade tanto para os discípulos levarem a Jesus para que ele fizesse um milagre. Então, como eles chegam e falam, não, ele está ocupado. Porque eu acredito que entre elas as crianças não estavam doentes, nem endemoniadas, mas estavam bem enérgicas. Criança é criança, né? Criança é criança, e pulando e correndo, e querendo chegar abraçando Jesus. E Jesus recebe as crianças com tanto carinho. Às vezes a gente acaba o culto, eu digo isso pelo meu filho, e ele corre o pátio inteiro, aquela gritaria. E a gritaria das crianças, mas até nisso eu vejo muito de Deus, porque eu fico imaginando, né, crianças que têm limitações físicas. Sim, sim. E quantas mães não gostariam que o seu filho estivesse ali correndo, pulando, brincando? Verdade. A gente tem, né, na igreja, né, crianças assim. E quando eu vejo aquelas crianças correndo, gritando e brincando, eu fico assim, que bom. Que bom que elas gostam de estar aqui, brincando, gritando, correndo aqui. O Pedro fica assim, mãe, hoje tem culto, mãe, hoje tem salinha, hoje tem EBD. Eu fico muito feliz. Então, às vezes, realmente, né, elas não deixam nada, o ambiente não é calmo, não é tranquilo quando elas estão, mas elas têm esse sinônimo de movimento, de vida, né, que como diz a música, criança de Jesus tem essa energia mesmo, e é para gastar. E a gente tem que olhar a criança com um olhar de criança. Às vezes nós adultos, que já crescemos, né, essa criança alvoroçada, e às vezes a gente tem que olhar para a criança com um olhar de criança, ou com um olhar de Jesus, né? É verdade. E qual recado você deixaria para aquela pessoa que tem vontade de trabalhar com criança e às vezes não se acha capacitada? Não, porque, na verdade, nós muitas vezes aparecem situações, mas Exatamente, exatamente. Quem capacita sempre é o Senhor. Sempre. Eu acho que a gente tem que ser dependente do Senhor em todo o tempo. Eu digo que muitas coisas eu fiz do meu modo, do meu jeito. Sim. Eu falo assim, talvez eu tivesse alcançado mais se eu tivesse sido mais dependente. Isso aqui, vamos fazer desse jeito e tal. Então, primeira coisa, seja dependente do Senhor. Não sabe fazer, é até bom quando a gente não sabe fazer, porque aí a gente é mais dependente. Porque quando a gente sabe, a gente faz, não, eu sei fazer, eu sei como é que é. Então, seja dependente do Senhor, busque realmente aprender com o Senhor. Ore a Deus para que o Senhor possa revelar realmente se é esse o seu chamado. Mas independente se for esse o seu chamado específico para trabalhar com crianças, lembre que o ID de Jesus inclui todo mundo, inclusive crianças. E o ID não é só para o missionário que tem o título, para o pastor. O ID é para toda a igreja, para todo cristão. Você aceitou Jesus, você se torna um missionário. Então, todo mundo tem essa responsabilidade. Não é só quem trabalha no Ministério Infantil que tem que ganhar crianças para Jesus. Então, todos, né, estão aptos a pregar para as crianças, a falar de Jesus para as crianças, porque todas elas fazem parte, né, do plano de salvação. Então, orar ao Senhor, pedir direcionamento, estudar a palavra de Deus. Muito importante, né? Estudar a palavra de Deus, ser intencional, eu digo isso. Eu falo muito isso no MCV, eu chego a ser até chata e redundante, que nós temos que ser intencional. Levar as crianças para a salinha para fazer uma brincadeira. Mas qual a intenção dessa brincadeira? O porquê dessa brincadeira? No que isso vai agregar de conhecimento de Deus para aquela criança? Seja intencional. Estabeleça um propósito e seja intencional para alcançar o propósito. Dependência de Deus, oração. E se você não sabe, eu também digo isso, né, pastor? Tem gente que fala assim, Deus me chamou para fazer tal coisa. Não, ele me chamou, vai dar um download de tia, um download de pedagogia. Não vai. Tudo bem que nós começamos sem experiência, mas com vontade de fazer, mas a gente, na caminhada, a gente vai buscar materiais para estudar. Eu até falo isso para os pais, né? Se você quer fazer qualquer coisa, qualquer área da sua vida que você queira trabalhar, você vai estudar para aprender sobre aquela área, não vai? Ou mesmo, se você vai se dedicar ao ministério, você tem que estudar sobre aquele ministério. Se você vai casar, tem que ler sobre casamento, estudar sobre casamento. Vai ser pai, vai ser mãe, tem que estudar sobre educação de filhos, sobre criação de filhos, né? E não tem manual melhor do que a palavra de Deus. Então, palavra de Deus, oração, dependência de Deus. E a gente pode até não se sentir capaz. Até acho interessante isso. Eu trabalhei em algumas empresas lá dentro da CSN, e a maior causa de acidente lá dentro é a autoconfiança. Quando o indivíduo acha que ele domina a coisa.
E você falou aqui, missionária, a respeito da dependência de Deus. Eu acho isso interessante. Por mais que nós precisamos nos qualificar, sim, isso aí é sem dúvida nenhuma, né? Até porque a gente precisa aplicar o nosso amor, o nosso carinho, a nossa dedicação, para que a coisa também aconteça, não só para eles, mas para a gente também. Porque eu acho que, como eu disse, né, às vezes é gratificante quando alguém fala, olha, poxa, faz menção, né? Não é pela vaidade, mas é pela, poxa, às vezes eu olho assim e falo, meu Deus. Às vezes a gente não tem noção do impacto que causa na vida, É né? verdade, é verdade. Essa semana mesmo eu recebi uma mensagem de uma mãe e de um pai falando assim, meu filho está falando que nós estávamos em férias, estávamos aí uma correria, e meu filho está falando assim, eu quero ir pro culto da tia Príscila. E aí eu falei, ué, mas aquela criança tão caladinha que você às vezes nem tem tanto alcance nela, mas ela tá ali e Pois você é. fala, ela sente falta, eu sou importante na vida daquela criança. A gente não faz ideia do Então é alcance. importante se qualificar, mas Qualificar. também nunca colocar a nossa qualificação, por exemplo, agir no, vou ser técnico aqui, não, nós estamos falando de obra de Deus, é espiritualidade, outra coisa importante também é isso. O professor, né, a pessoa que trabalha ali, ela precisa trabalhar essa área espiritual, porque Espiritual. trabalhar com o departamento infantil É batalha. mexer no terreno do inimigo, né? É sim, Na verdade. é sim. E nós estamos numa geração Eu diferente. acho que vamos ficar umas 3 horas Ai, aqui. meu Deus, eu acho que vamos terminar. Não, pode Eu ficar à falo vontade. muito. Não, mas é necessário, às vezes. Tem uma situação que essa questão a questão espiritual. Eu lembro que nós tivemos assim casos de uma família que era de candomblé, por exemplo. Eles iam para o terreiro, mas antes de ir para o terreiro, eles deixavam o filho na igreja com a gente. Ó, Olha só. Olha que dualidade, né? Então, tinha vezes que a criança estava na igreja e começava a falar que estava vendo coisas na igreja. Ó, tô vendo isso aqui, tô vendo aquilo ali. Então, era batalha espiritual. Eu já tive situações de mandar mensagem para alguém do ambiente ali, de crianças ali, eu mandar uma mensagem, uma palavra de Deus, e já teve situações de pessoas que estavam pensando em dar cabo da vida, né? Então a gente está enfrentando batalha mesmo, a gente está enfrentando batalha espiritual, não é brincadeira. Eu digo que criança brinca, mas ela não é brinquedo. Tá? A gente não está brincando ali, a gente está realmente numa batalha espiritual, né? Porque o inimigo, tem gente que fala assim, mas é criança, quando crescer, né? Eu tive um caso de uma criança que ia com a avó para a igreja e a mãe dizia assim que nada, você fica obrigando a criança para a igreja, ai, que coisa chata. E a mãe não queria que a criança fosse para a igreja, mas a avó insistia em levar. Enquanto a avó levava, aquela criança permanecia ali, aprendendo a palavra de Deus, ficou ali, até que a avó não. A criança voltou para morar com a mãe e a avó não tinha mais esse domínio sobre a criança. Enquanto estava com ela, ela tinha essa responsabilidade de levar onde ela fosse. Mas agora que não estava mais sobre a tutela dela, e a criança também já tinha crescido, não era mais uma criancinha, já era uma adolescente. E aí não começou a ir mais, não tinha mais aquela obrigação, aquela cobrança de ir para a igreja, e acabou indo para a vida do crime, foi preso. E então, são coisas que marcam. E o diabo, a gente fala assim, não é criança. Não, o diabo ele tenta contra as crianças, ele quer levar as crianças para o inferno. Porque as pessoas falam assim, mas é inocente. Como que a gente pode dizer que uma criança hoje é inocente se elas estão sendo expostas ao pecado cada vez mais cedo? verdade. Está sendo muito precoce. Você vê hoje uma criança dançando, rebolando até o chão, falando palavrão, e você fala, é inocente? Ela está sendo exposta ao pecado. Como é que você pode afirmar que ela, até que idade ela é inocente, que ela morreu ou foi para o céu? É um assunto bem polêmico, né? É bem Então, complicado. a gente tem que ganhar desde pequeno. Mas essa cobertura espiritual é muito importante, né? Muito. Muito importante. Eu penso não só com o departamento infantil, na verdade, exercer qualquer função na igreja, qualquer ministério, né? Em se falando de reino de Deus, nós temos que ter esse cuidado de estar sempre preparando, buscando ao Senhor, né? Nos blindando, brindando, né? Com o poder de Deus. Toda vez que a gente vai fazer festa do MCV, o pessoal já sabe disso. Eu enfrento uma batalha em casa com o Pedro. Pedro geralmente adoece na véspera da festa. Eu tive uma festa, acho que foi de 10 anos do MCV, se eu não me engano,
que o Pedro, ele adoeceu e assim, não tinha explicação. Era vômito, era diarreia, mas assim, não é aquela coisa simples de dizer assim, ah, não, vai passar. Era aquela criança que ele não olhava mais nos olhos, você conversava com ele, ele não te respondia. Aquela criança completamente apática. Era outra criança, não era meu filho. Eu lembro que nós estávamos num propósito de 10 dias de jejum e oração e foi batalha com o Pedro. Eu tinha que me dividir entre arrumar as coisas na igreja e ver o Pedro. Passei a véspera, né, o dia, na verdade, a madrugada da festa no hospital com ele. E sempre foi assim. Quando nós íamos fazer grandes coisas, aquela semana importante, o Pedro adoecia. E eu sempre disse assim, Senhor, o filho que o Senhor me deu é bênção na minha vida. Eu sei que pode ser uma luta travada, pode ser talvez alguma coisa que o inimigo queira que a gente pare, que desiste, que desanime. Eu não vou parar. Eu não vou parar. E eu creio que o Senhor vai cuidar do Pedro. O Pedro vai se recuperar, vai ficar bem. Mas eu não vou parar. Se é isso que o inimigo quer, eu não vou parar. E aí passava o sábado, domingo da festa, na segunda-feira o Pedro acordava como se nada tivesse acontecido. Nada. Então você vê que era batalha mesmo. Batalha espiritual. Era batalha mesmo. Sempre foi assim, desde quando o Pedro nasceu. Mas eu sempre falei, não, o Pedro, ele é bênção, veio para somar no ministério, né? E eu acho que eu melhorei muito. Até mesmo amadureci muito depois que me tornei mãe, porque agora eu tenho uma criança 24 horas comigo para que eu possa aplicar tudo aquilo. E eu falo que se eu não for a tia Priscila, se eu não for missionária para o meu filho, não adianta eu querer ser missionária lá fora. Não adianta eu querer ganhar o mundo se eu não conseguir alcançar o meu filho com a palavra de Deus. É verdade. Bom, nós estamos aqui Já há um bom tempo. 1h15. Não, por mim a gente pode conversar até o dia inteiro, mas eu sei que você também está bem atarefada, né? Nós estamos aí nos preparativos. Na correria com o MCV, tem um retiro espiritual agora também, né? Amanhã, se Deus quiser. Amanhã. Vamos trabalhar com os juniores no retiro espiritual. Então, o junior que for para o retiro, vamos trabalhar sobre identidade. Vamos ver se uma hora traz as tias também aí do MCV. Aí, sim, vamos chamar, porque senão só eu falo. Tem muita história. Inclusive, a garotada que cresceu, né? Às vezes quando eles sentam e vão contar, não, porque a tia Priscila fazia isso. Eu falo assim, eu fazia isso. Não, fazia. E brigava com a gente. Ou então quando elas aprontavam coisas assim que eu não ficava sabendo, só depois que eu ia saber. Tem muita história, vai ser legal se a gente fizer esse encontro. Dá sim. E considerações finais. Né? Obrigada, pastor, pelo convite. Realmente, o que a gente vai viver nos próximos dias não é fruto, não é resultado das forças da minha mão. Eu digo que o MCV não sou eu. Né? Eu acho que o MCV e Príscila tem uma ligação muito forte, mas eu digo que o MCV não é a tia Príscila. Mas eu creio que é muito bom poder estar à frente, estar no MCV, construindo essa história, deixando esse marco, deixando esse legado. E eu quero agradecer a Deus porque me confiou esse ministério. Eu nunca pedi, apesar de ter falado, pastor, vamos fazer alguma coisa pelas crianças. Eu nunca falei, eu quero ser a líder, né? Eu falei, vamos fazer. Né? Então, eu agradeço a Deus que me confiou esse ministério. E eu quero poder honrar, eu quero ser agradável a Deus enquanto estiver nas minhas mãos, trabalhar com crianças. Eu entendo que o propósito da minha vida, é uma coisa que acho que até emociona, o propósito da minha vida é despertar o propósito das outras pessoas, desde a infância. Então, eu sou grata a Deus por esses 15 anos, não é pela minha força, pela minha técnica, pela minha estratégia, mas é pelo Senhor que até aqui nos sustentou. E eu creio que muitos outros anos virão aí. E uma hashtag nossa é MCV não para. Se eu não estiver aqui amanhã, o MCV não pode parar. Porque a obra não é minha, é do Senhor. Amém. Eu gostaria de a gente encerrar com uma oração, se você puder orar, né, apresentando não só a festividade, mas aquele também que com certeza irá assistir esse orar vídeo, pelos tios, né, de Ministério Infantil e orar pelas crianças também, para que levante-se um exército por elas, num mundo tão mal que tem destruído as crianças desde o ventre. Nós precisamos cada vez mais levantar guerreiros para militar essa causa. Amém?
Pai, bendito seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui, Deus, na tua presença. Agradecidos por tudo que o Senhor permitiu que vivêssemos nesses 15 anos, Deus. Nós agradecemos pelo MICV e pela história que estamos escrevendo, que o Senhor está escrevendo através de nós. Ó Pai, que as sementes lançadas possam frutificar de 1 para 100, que possam alcançar gerações, que os filhos possam pregar para seus filhos e muitos possam vir a Ti, serem salvos através do trabalho que temos executado ali na Igreja do Santa Rosa, na congregacional. Eu também quero orar pela equipe do MCV. Obrigado por cada um que o Senhor tem nos dado. Pai, que eles possam ter essa chama queimando em seus corações pela salvação e discipulado das crianças, na verdade, que não desanimem, que não parem. Eu oro por todos os tios de ministério infantil. Senhor, renova as forças. Pai, que eles entendam quanto precisam depender de Ti, precisam ser constantes e abundantes, porque não é vão o que fazemos para o Senhor. Meu Deus, que eles possam, aqueles que talvez são desanimados agora, possam entender que o pouco que nós damos na mão das crianças pode alimentar uma multidão se essas crianças apresentarem isso ao Senhor Jesus. Pai, toma crianças no mundo inteiro, não só aqui no Santa Rosa, mas no mundo inteiro, que as crianças possam ser alvos da Tua misericórdia, alvos do Teu amor. Usa-nos, Senhor. Levanta-nos, ó Deus, como soldados valentes que vão tirar essas crianças das garras de Satanás. Ó Pai, eu te peço por todos os ministérios infantis que estão fazendo não só esse trabalho espiritual, esse trabalho evangelístico, mas também um trabalho social, um trabalho familiar. Quantas famílias sendo alcançadas pelo ministério infantil, quantas crianças sendo protegidas, ó Deus, pelo ministério infantil. Eu oro ao Senhor para que o Senhor possa abençoar, para que ministérios possam crescer, terem recursos, terem ceifeiros trabalhando todos os dias nesta obra tão nobre. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero agradecer a missionária Príscila, né, obrigada, por ter atendido o convite. Obrigada pelo apoio também, Amém. que o Senhor tem dado ao MCV. Amém. E que, com certeza, né, outras oportunidades nós teremos. Vamos sim. E vamos foi sim. Um bate-papo agradável. Nervoso, mas depois a gente pega o gosto. Vai se soltando, né? Bate-papo agradável, né? Tenho certeza que muitas pessoas serão edificadas. Amém. Né? Em nome de Jesus. Queridos, nós conversamos aqui com a missionária Príscila, missionária da nossa igreja IAC do Parque Santa Rosa, Rua Alcântara, número 131. Final de semana... 25 e 26, isso, será depois do feriadão prolongado. Amém. Será a festividade, então, do MCV. Se você quiser estar conosco, será um prazer muito grande. Lembrando que nós estamos em obras, né? Nós estamos na correria para tentar atender, pelo menos, necessidades básicas, mas Deus já está dando vitória em nome de Jesus. Queridos, que Deus abençoe a tua vida, a tua casa. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com as pessoas, que eu tenho certeza que há muita coisa aqui edificante para as nossas vidas. A doce paz e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.